tudo bem? Estamos iniciando mais um programa Sementes Literárias. Estamos chegando aí próximo ao 50º programa, né? Nessa edição diária, nessa dose diária de produção de saberes por meio de dicas de leituras que fizeram parte da minha trajetória. E hoje eu apresento para vocês aqui essa obra magistral, né? Do Yuval Harari, um doutor em História pela Universidade de Oxford, né? Autor aí da trilogia que nesses últimos anos aí tem permeado esse universo, né, dos pensadores contemporâneos. Escreveu Sapiens, onde ele faz uma tradução da história da humanidade até hoje, né, olhando esse passado, naquilo que nos construiu. Ele fala sobre Homo Deus também, o seu outro livro, né, onde ele olha esse estado futuro da humanidade, olhando aí, né, para aquilo que são as reflexões desse mundo que está por ser construído. E essa obra particularmente, que eu gosto muito, onde ele fala exatamente desse tempo presente, né? As 21 lições do século XXI, aquilo que são efetivamente as reflexões que se fazem presentes como fenômenos culturais, né, transnacionais, né, naquilo que envolve efetivamente toda a dinâmica da natureza humana. E esse livro ele começa com uma provocação muito profunda, que eu queria começar compartilhando com vocês, né? Que é exatamente se o futuro da humanidade é construído pela ausência, pelo excesso de trabalhos, né? Pelos fazeres do cotidiano, pela sobrevivência, nós estamos abrindo mão de sermos sujeitos da construção da nossa história, nós não poderemos depois nos queixar desse futuro, porque a história ela não é nem boa nem má, a história não tem a pretensão de ser justa, né? E ele começa isso exatamente como perspectiva de reflexão. Essa sociedade utilitarista que vive entranhada em um fazer que muitas vezes se exclui desse objeto de construção daquilo que é o nosso futuro. E ele começa essa reflexão, e eu trago essa perspectiva a partir de um evento emblemático que ocorreu recentemente na nossa sociedade local aqui em Fortaleza, né? Quando da queda de um edifício. Né? E aquele evento é um evento que eu digo assim, um marco histórico, porque ele traz efetivamente, primeiro como reflexão social, né? Aquilo que é a produção de uma experiência comum. E eu diria que ela fala muito sobre esse futuro que nós queremos construir, não como um evento isolado, mas como reflexão simbólica. Naquele ato, naquele momento, se ficou muito discutindo as responsabilidades, a culpabilização, né? A quem caberia, né? Quem são os responsáveis pela natureza daquela tragédia. E é uma tragédia que marcou não só as vidas que ali estavam presentes, mas toda a sociedade, porque todos nós, né, de uma hora para outra, nos deparamos com aquele absurdo ali, a vida que de uma hora para outra pode se esvair, né, no seu sentido mais, eu diria, estruturante, né, um edifício que se destrói, mas naquilo que efetivamente são as esperanças das vidas que ali estavam. E esse evento, ele fala muito sobre a natureza do que ele propõe como reflexão, né? Que futuro queremos construir? Um prédio ele não cai da noite para o dia. Isso fala muito sobre os nossos hábitos em comunidades. E aí eu vou para o nível menor, para depois a gente olhar para aquilo que ele traz como relação maior, né? Mas nos condomínios, nós abrimos mãos dos direitos que exercemos, né? De sermos efetivamente parte daquela sociedade na construção do seu futuro. E deixamos que ela seja deliberada, né? E regida pela lógica da ausência. Não participamos mais desses atos, desses fóruns que, né, efetivamente normatizam e regulam o funcionamento daquela sociedade enquanto um núcleo menor. Então, quando a gente olha para a natureza daquele evento, né, a gente percebe que silenciosamente nós e todos os moradores, todos os condôminos dos outros condomínios que ainda estão de pé, nos isentamos desse lugar de construção social. E o livro ele começa com essa reflexão, né? A história já está sendo contada, mas ela é contada a partir de que lugar? E ele começa trazendo todos os fenômenos sociais, os dilemas que regem a natureza dessa sociedade, como por exemplo a tecnologia, né? E aí ele traz a tecnologia olhando para o mundo do trabalho, né? Ele traz que no passado esse trabalho era regido pela lógica exploratória, então existia uma relação capital-trabalho de exploração, mas o risco é nesse futuro ela ser regida não mais pela exploração, mas pela ignorância, né? Nós teremos aí hordas de pessoas totalmente incapazes de serem absorvidas por um trabalho, porque não se faz mais necessário uma mão de obra, né? Porque a máquina, a ciência de dados, a inteligência artificial, ela vai cumprir esse lugar.
Então, ele vai desconstruindo as normoses sociais a partir de um outro olhar, onde só a lógica do consumo, né, ela não se faz mais presente como produção de uma natureza saudável, como elemento de vida. E aqui, mais uma vez, ele não traz juízo de valor diante desses elementos, ele simplesmente traz reflexões sociais e culturais daquilo que é, né, a natureza dos dilemas que a sociedade vive. Ele traz a percepção da política, e aqui a política não só do ponto de vista político partidário, mas nas grandes, né, relações e dilemas transnacionais, do ponto de vista daquilo que é a civilização, dos elementos e os marcos civilizatórios, né, da relação do homem com o ultranacionalismo, que é um evento que a gente vê aí mais uma vez, né, emergir diante das culturas. Então a lógica do fechamento dos muros, das barreiras, das fronteiras, da autoproteção, o papel da religião dentro disso, a religião se confrontando com o Estado, com o nacionalismo, né? Então tudo que isso gera, os fenômenos migratórios, né? E da imigração, as fronteiras fechadas. Então ele traz todos esses dilemas como construção de uma sociedade naquilo que é a ausência desse homem que se olha efetivamente como natureza da construção daquele futuro que nós desejamos, né? E aí ele traz como convite o olhar para a verdade, para essa verdade que se revela a partir, né, da mentira. E é interessante isso que ele usa como máxima, né? Uma vez mentira, sempre verdade. Então a gente vive o ápice da fake news, mas o que regeu a natureza dos dilemas da vida sempre foram as mentiras que foram se travestindo de verdades massificadoras. Então é um livro que nos convida de fato a fazer reflexões profundas para que possamos mudar as nossas escolhas ainda enquanto tempo possível, que é o agora, que é o presente. Então fica a dica, vale a pena a leitura, né? E lembre-se, quem não muda sua mente, permanece semente.